Hoje nós vamos falar sobre o povoamento da América. A maioria dos estudiosos concorda que o local de origem do ser humano, e nós já vimos isso nas aulas anteriores, foi a África. Baseiam-se, para essa teoria, nas descobertas de cientistas como Donald Johnson e Tom Gray. Esses pesquisadores descobriram um dos mais antigos esqueletos conhecidos, fóssil de um indivíduo do sexo feminino que tinha cerca de 3,2 milhões de anos. Era uma espécie de Australopithecus. A curiosidade é o nome dado a esse fóssil, porque para comemorar, houve uma festa no acampamento e uma das músicas mais tocadas foi a música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Então, por isso, eles batizaram o fóssil de Lucy. E foi a partir da África que os humanos espalharam-se pela Europa, Ásia e América. E hoje nós vamos ver, como ocorreu esse povoamento da América, que são teorias, porque saber como ocorreu esse povoamento continua sendo um desafio para os pesquisadores. Existem algumas teorias que tentam explicar como os homens vieram da África para a América. Uma dessas teorias é a teoria que diz que eles teriam vindo por terra através do Estreito de Bering, há mais ou menos 40 mil anos atrás. O Estreito de Bering ele fica situado entre a Sibéria, na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Então, essa teoria diz o seguinte, que teria ocorrido em uma das vezes em que o nível do mar baixou muito, levando à formação de um caminho de terra e gelo que ligava a América à Ásia pelo norte. Lembrando que há 40 mil anos atrás, a Terra vivia a chamada Era Glacial. Uma outra teoria diz que esses povos eles podem ter vindo pelo mar, vindos da Oceania. Eles atravessaram o Oceano Pacífico em pequenas embarcações, navegando de ilha em ilha até chegarem ao continente americano. Essa teoria diz que isso pode ter acontecido entre 6.000 anos a 3.000 anos antes de Cristo. Em relação ao Brasil, a descoberta do fóssil de Luzia, em 1975, que teve a fisionomia reconstituída por cientistas ingleses, mostra que suas feições se assemelhavam às dos nativos da África e Austrália. Com base em materiais inéditos de Lagoa Santa, Walter Neves, que é o pesquisador responsável, acredita que o povo de Luzia entrou na América antes dos grupos com feições asiáticas que deram origem aos indígenas atuais, mostrando que a presença de seres humanos nessa região brasileira pode ser muito mais antiga do que o que se considera. Esse fóssil de Luzia, ele tem mais ou menos 11.500 anos antes de Cristo. Segundo a arqueóloga Niede Guidon, os estudos também desenvolvidos no sítio arqueológico da Pedra Furada, que fica no Parque Nacional da Serra da Capivara, em Piauí, apontam que já havia habitantes naquela região há 50 mil anos. Assim, se defende também uma outra teoria de que teriam vindo da África pelo Oceano Atlântico em uma época em que o nível do mar era menor e que existiam mais ilhas entre os dois continentes. Falando um pouquinho agora sobre esses primeiros habitantes da América e especificamente no Brasil, quando esses primeiros seres humanos chegaram de hoje ao Brasil, as características naturais do clima brasileiro eram muito diferentes. Predominavam campos de vegetação baixa, um clima seco e frio com invernos rigorosos. Nessas terras também viviam mamíferos gigantes, como mastodontes, a preguiça gigante, a macrauquênia e os tigre-dentes de sabre. Por volta de 9.500 a.C., alguns desses mamíferos desapareceram ou evoluíram, como no caso a gente ainda tem a preguiça, só que ela não é mais gigante. Os primeiros habitantes do Brasil eram caçadores e coletores. Se alimentavam dos frutos e dos vegetais que colhiam na natureza e da pesca e caça de pequenos animais. Portanto, eles eram nômades, eles precisavam buscar, ir mudando de local para buscar o alimento. Entre esses povos estavam os povos de Lagoa Santa, os de Umbu e os povos dos Sambaquis. Tá? Então, falando rapidamente um pouquinho sobre cada um deles, em 1843, o cientista Peter Lunder descobriu as ossadas humanas e animais extintos, fósseis de ossos humanos e de animais extintos na região
de Minas Gerais, de Lagoa Santa. Os fósseis encontrados permitem dizer que o povo de Lagoa Santa viveu entre 8.000 e 4.000 anos antes de Cristo. Eram baixos, magros, comiam pequenos animais, frutos, peixes e caramujos grandes. Há também uma pesquisa em relação ao chamado povo de Umbu. Esses teriam vivido nas florestas do sul e sudeste do Brasil e eram muito habilidosos no trabalho com pedra, de fazer lança, de fazer arco e flecha e tudo mais. Então, esses teriam sido os responsáveis pela difusão do arco, da flecha e da boleadeira entre os outros povos, porque quando os portugueses chegavam aqui, os indígenas usavam arco, flecha, esses tipos de armas. Então, algumas teorias dizem que todas essas técnicas vieram desses povos de Umbu. E os povos dos sambaquis, que é uma região entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. Ali há cerca de 6.000 anos o mar começou a subir até o nível atual, e aí nesse período a região começou a ser ocupada por povos que viviam dos recursos que o mar oferecia. São chamados de homens de conchas ou povos dos sambaquis. Eles escolhiam um lugar elevado, perto da praia, em especial se havia água doce por perto. As conchas dos moluscos que os se alimentavam eram deixadas no chão e se acumulando. Foram se formando verdadeiras montanhas de conchas, sobre os quais as pessoas construíram suas cabanas e enterravam seus mortos. Essas montanhas são os sambaquis. Esses povos desapareceram há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. E aí, nessas montanhas, nesses sambaquis, como eles viviam ali, os arqueólogos, eles conseguem escavar e pesquisar muitas coisas que mostram a existência desses povos ali na era pré-histórica. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixarem um like para a página, de compartilhar o vídeo para quem está precisando, né, nesse tempo de pandemia, que a gente está aí com aulas remotas, e de se inscrever no canal, se vocês gostaram do conteúdo. Um grande beijo e até a próxima.